Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Seja você bem-vindo ao nosso momento do estudo do profeta Miqueias. E hoje eu quero compartilhar com você do texto de Miqueias, capítulo 2, verso 1 até o verso 5. E vou fazer a leitura com você. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançando o cordel meça possessões. A partir desse texto, eu quero trazer uma explicação e uma aplicação. Esse texto aqui, ele tem um endereçamento. No verso 1, aos que são do poder, aqueles que têm o poder em suas mãos. Miqueias escreve diretamente para o rei, as pessoas que trabalhavam na realeza, os príncipes das tribos, ao judiciário representado pelos juízes, aos sacerdotes e também aos profetas. Vamos entender o contexto, o porquê isso estava acontecendo. O verso 1 diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, e à luz da alva, ou seja, logo bem cedo, já executam o plano maligno que planejaram durante a noite, deitado a cabeça no travesseiro. Por que esse contexto? No ano 722 a.C., a Assíria invadiu o lado norte de Israel e destruiu tudo. Levou cativos muitíssimas pessoas poderosas, ricos, levou para a Síria, e a parte sul, Judá, não foi invadida, porque o rei fez um acordo com a Síria, e ao invés deles serem invadidos, destruídos, levados para cativeiro, eles em acordo decidiram pagar tributos para a Síria, e em contrapartida eles não seriam invadidos e nem destruídos. Mas esses tributos eram muito caros. Então, além das pessoas normais da sociedade pagarem tributos ao rei, o tributo de cada ano, os impostos, também pagavam os impostos ao templo, e agora ainda tinha os tributos, o imposto para os assírios. Você já pode imaginar que uma pobreza estava se instalando em todo o território de Judá, e principalmente entre os camponeses, pessoas do meio rural que trabalhavam cada dia para ter o pão de cada dia, e além de passarem dificuldades normais, ainda era colocado sobre eles o peso de pagarem impostos para os assírios. Isso trouxe, claro, para o meio rural um empobrecimento e também uma dívida com o governo. Os poderosos aqui citados no texto, se aproveitando dessa situação, compravam as terras dos coitados a preço de banana. Compravam as terras de um preço muito abaixo do que o preço de tabela. E os juízes julgavam a causa para aquele agricultor que tinha dívidas com o governo, julgavam a causa para que ele perdesse aquela terra e seria ocupada. Então acontece que no texto, o texto fala de pessoas que eram expulsas das suas casas, famílias eram expulsas por causa de dívidas, e muitas outras famílias poderiam ficar nas suas terras, mas por causa da dívida com o governo, elas trabalhavam,
mas trabalhavam numa espécie de escravidão, pois elas não podiam comer daquilo que elas produziam. Elas tinham que produzir para o governo uma espécie de comunismo e socialismo. Essa pobreza trouxe injustiça social, e a injustiça social foi aproveitada inclusive pelos sacerdotes que compravam terras a preço injusto, pelos juízes que raptavam terras injustamente, até mesmo profetas tomavam terras e tinham muitas terras. Os ricos da cidade juntavam terras às terras e somavam fazendas. E o texto aqui diz assim: para que tudo isso? Para que fazer isso? Por que essa injustiça de expulsar as famílias das suas terras? Por que essa injustiça? Porque a guerra viria igual sobre eles, e o que eles fariam com essas terras? E o texto aqui diz que Deus ia se vingar dos poderosos. E assim mesmo aconteceu. Em 586 a.C., quando veio a Babilônia e invadiu tudo, porque o acordo de Judá era com a Síria, mas a Síria já tinha sido tomada pelos babilônios, o acordo passou e agora a Babilônia veio e toma Judá, e essas terras para nada mais serviam. Os ricos, os poderosos da cidade foram levados para a Babilônia, para guetos, para trabalharem de escravos na Babilônia. E essas terras aqui, que antes pertenciam aos ricos, que as tomaram por injustiça, essas terras foram distribuídas entre os pobres de Judá que permaneceram aqui e não foram levados para a Babilônia, e muitas pessoas que a própria Babilônia trouxe de fora e deu terras para eles produzirem. Por isso que o texto aqui no final do verso 4 diz que Deus repartiria essas terras entre os rebeldes, e ninguém desses que tomavam as terras pôde repartir. Algumas aplicações precisam ser feitas aqui. Ganância. O profeta denuncia ganância, e o próprio texto lá de Êxodo capítulo 20, o 10º mandamento diz que não é para cobiçar, ficar cobiçando. Não cobiçarás, mas seja você uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus te deu. Ganância, você já tem o que chega, vive com aquilo que Deus te deu e vive uma vida honesta. E a outra aplicação aqui, eles pensavam que a guerra nunca chegaria para eles, que a guerra chegou para o lado norte de Israel, eles lá foram tomados pela guerra, mas nós não. Nós temos o templo, nós estamos em Jerusalém, então para nós nunca vai acontecer nada disso. Sabe, o juízo vem para os outros, comigo nunca vai acontecer. Eu posso continuar vivendo no pecado da mentira, do roubo, da fornicação, do adultério, da promiscuidade, da idolatria, da cobiça. Eu posso continuar vivendo no pecado, que comigo nunca vai acontecer. Só vai acontecer o juízo com os outros. Isso é terrível, porque aqueles que vivem no pecado, chega o dia em que o juízo chega na vida deles. E o verso 5 termina: portanto não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte lançando o cordel, meça possessões. Deus está falando para esses ricos sacerdotes, esses que estavam tomando terras injustamente, dizendo: vocês não vão ter nenhum herdeiro que vai medir as terras e dizer: essa herança aqui é para mim, porque todos vocês serão levados para a Babilônia. Bela aplicação. E essa aplicação ela serve para os dias de hoje ainda. A mesma palavra de Miqueias para aqueles ricos é também a palavra de Deus hoje para todas as pessoas do nosso mundo. Desejo que Deus abençoe você e que você consiga aplicar essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.